Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a paz gloriosa de Jesus Cristo reine em todos os corações que neste momento, ouvindo a Rádio TV ABM, levamos a todos a santa e gloriosa palavra do nosso Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje estamos fazendo mais um programa através da Rádio TV ABM. Este programa que leva a todos a mensagem de fé, esperança e salvação no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo como presidente fundador desta obra, segundo a graça do nosso Deus, o saudoso missionário, pastor e comunicador no rádio, levando a todos, sempre levou a todos a mensagem da palavra de Deus, o saudoso missionário Amazias Barreto de Moraes. E hoje, fazendo este programa, segundo a graça do nosso Deus em Cristo Jesus, o pastor Jadilson Moraes, que nós iremos levar a mensagem que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 6, que nos fala sobre o princípio das dores. Esta parte foi no sermão profético que Jesus anunciou, aconselhou e profetizou tudo o que aconteceria nos finais dos tempos. E a palavra de Deus assim nos diz, a partir do versículo 6: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que Deus nos abençoe. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos em nome de Jesus, na gloriosa presença, unção do Espírito Santo, que é o Espírito de toda a verdade. Nosso Deus, neste momento, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esta oportunidade que temos de anunciar o Evangelho do Reino, que Jesus veio ao mundo pregar. Por isso, ó Pai, aqui nós estamos, nos estúdios da Rádio TV ABM, para que assim possamos anunciar este Evangelho de poder, este Evangelho que tem o poder de salvar, curar e libertar vidas da escravidão do pecado. Por isso, ó Pai, te peço, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre as vidas de todos os que nos ouvem e que nos assistem através da Rádio TV ABM.
e que a tua bênção possa operar de uma maneira gloriosa em todos os lares e na vida de tantos quantos necessitam de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados ouvintes, o sermão profético, Jesus procurou ensinar, procurou orientar, procurou preparar tantos quantos crê em seu nome o que poderia acontecer nos finais dos tempos. E realmente está acontecendo. Nós estamos no século 21, na terceira década deste século, e nós estamos vivendo um momento totalmente adverso do que nós temos vivido há 8 meses passado, não é? Eu tenho meus 66 anos de vida e eu nunca ouvi e nunca presenciei sobre o que está acontecendo nos dias atuais. Jesus falou estas palavras há quase 2000 anos passado. E ela está cumprindo em nosso meio. Ela cumpriu no meio daqueles que já dormem em Cristo. E ela continuará cumprindo até o momento da sua vinda. A pandemia está aí. O mundo parou. Uma falta de conscientização entre os próprios médicos cientistas. Porque uns falam uma coisa, outros falam outra, outros dizem, outros falam ao contrário, e não chega a uma solução. Mas a palavra de Jesus, ela continua falando a verdade para todos aqueles que creem. E Jesus ainda falou, não é? Em outra parte, olha, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar sem ser cumpridas. E está cumprindo. E nós temos que crer que a volta de Jesus está próxima. O reino de Deus é chegado a nós. Assim como o reino de Deus chegou no século XVIII, chegou no século XV, chegou no século XII, no século IV e no primeiro século. Jesus falou essas palavras no primeiro século, após Cristo. E hoje, no século 21, a palavra ela é viva e ela continua falando para nós. Olha o que Jesus diz. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, e quando será o fim? Perguntaram a Jesus. Mestre, nos diz que sinais vai acontecer na sua volta. Nos fala para que nós possamos nos preparar. Quem fez essas perguntas a Jesus? Os próprios apóstolos fizeram essa pergunta a Jesus. E Jesus, no Monte das Oliveiras, começou a explicar e falar sobre o sermão profético. E aqui, meus prezados irmãos, nós vemos que a palavra continua falando. Olha, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Essa palavra fome está no plural. Fome do alimento cotidiano, fome de amor, a falta de paz, a falta de harmonia, a falta de união. O ser humano hoje está carente de amor, está carente de atenção, está carente do alimento cotidiano,
mas está carente também do alimento espiritual. E esse alimento espiritual nós só temos através do pão da vida que desceu do céu e veio ao mundo anunciar o alimento espiritual para a nossa vida eterna. Esse pão da vida se chama Jesus Cristo. E aí, meus prezados irmãos, nós podemos ir para o versículo 8. Porém, tudo isso é princípio das dores. É princípio das dores. Então fala de dor, fala de tribulação, fala de sofrimento. Não é isto? E no versículo 10 diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se nós formos observar, parece que Jesus está falando para mim, está falando para Clébio, está falando para Ronildo, está falando para Jailton. Jesus está falando para a igreja atual, nos dias de hoje. Mas essa palavra falou muito profundamente nos corações e mentes daqueles que já dormem em Cristo. E nós vemos que a palavra diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus prezados amigos, quantos profetas atualmente têm se levantado? Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo. E Jesus falou desses falsos profetas. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com a palavra do Senhor. Nós temos que ter zelo com o Evangelho de Cristo. Mas nós temos que ter ousadia de falar a verdade. Porque Jesus disse: eu sou a verdade que vocês necessitam de ouvir. Eu sou a verdade. E nós vemos, irmãos, que no versículo 12 nos diz: e se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quantas pessoas hoje quer receber uma bênção? Muitos vão à igreja em busca de um milagre. Muitos vão à igreja para receber uma profecia que ele vai receber uma casa nova, que um carro novo já vai estar nas mãos dele. Mas a maioria não quer ir à igreja para louvar ao Senhor. A maioria não vão à igreja para ouvir a mensagem que nos alimenta espiritualmente, a mensagem da palavra de Deus. E aí a palavra diz que o amor iria esfriar, e está esfriando. Mas tem uma palavra de estímulo, de fé, de esperança e de paciência para todos nós. Quando no versículo 13, Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar na palavra, confiar nos seus ensinamentos, crer no poder de Deus e procurar viver uma vida na doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz, não é? Aquele, porém, que perseverar, ser fiel a mim, procurar viver uma vida neste mundo buscando a vida nova, uma outra vida, uma vida convertida, uma vida salva. Aí o versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim vai vir. Jesus está voltando. Mas neste versículo 14 tem uma palavra muito importante para os dias atuais.
e será pregado este evangelho. Este evangelho não é um outro evangelho, é o evangelho que está escrito em São Mateus, em São Marcos, em São Lucas e em São João. Este evangelho, o evangelho do reino de Deus, não é um outro evangelho, não é um evangelho contaminado com a teologia da intelectualidade de muitos, que achando que através dos seus intelectos muitos serão salvos. Está enganado. Nós só devemos pregar o evangelho genuíno de Cristo Jesus. E aí, irmãos, amigos, ouvintes, tem uma parte importante, não é? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Hoje, através da rádio, TV, ABM, quem estiver no Japão e sintonizar a rádio ABM, vai ouvir este programa. Quem estiver na África vai ouvir este programa. Assim sucessivamente, de muitas igrejas evangélicas. Nós hoje temos, através da tecnologia, a facilidade de anunciar o evangelho do reino e muitos ouvirem nas roças, vilas, fazendas, povoados e continentes, através da internet. Olha o que Jesus nos proporciona para que o evangelho do reino de Deus chegue em todos os lugares. Que Deus nos abençoe. Prometemos voltar amanhã para outra mensagem da palavra de Deus. Estamos finalizando o programa neste momento. Quero anunciar a todos que vocês podem assistir esse programa através da Rádio TV ABM nos horários das 6h30, das 18 horas e das 22 horas. E que a paz de Cristo reine em todos os corações. Amém.